Grupos de vértices são grupos de vértices dentro de um objeto de malha que podem ser referenciados para vários fins no Blender. É também a base de como uma malha e um esqueleto irão interagir entre si. De forma simples, quando feito corretamente, cada osso importante em um objeto de esqueleto terá um grupo de vértices atribuído a ele. Vou demonstrar com este esqueleto, que você pode baixar na descrição abaixo. Como você pode ver, posso selecionar o osso e parece trazer um grupo de vértices junto. Isso permite que os ossos de esqueletos controlem partes específicas de uma malha complexa. Você pode ter ouvido falar de grupos de vértices em outros programas. Grupos de vértices também são conhecidos como pesos. O termo pesos também reflete o fato de que nossos grupos de vértices podem atribuir uma certa influência que o osso tem sobre vértices individuais. Por exemplo, você pode fazer com que esses vértices copiem 100% dos ossos. Mas faça com que esses vértices mais distantes sejam atribuídos ao mesmo osso, mas copiem apenas 50% do movimento desse osso. Além disso, você também pode atribuir vértices individuais a vários ossos ou grupos de vértices. Em outras palavras, ele pode ser influenciado por 2 ou mais ossos ao mesmo tempo. Isso ajuda a misturar pesos entre os ossos, para que a deformação de certas articulações pareça orgânica e natural, mas como podemos realmente alterar esses vértices? Como podemos editar, criar ou manipulá-los para ver quaisquer objetos de malha, grupos de vértices? Basta selecioná-lo e ir para a aba Dados da malha, no editor de propriedades. Isso é identificado pelo ícone de triângulo verde, e é onde os grupos de vértices residem para todos os objetos de malha. Agora, não há nenhum, mas voltaremos a esta página mais tarde. Vamos começar criando um esqueleto simples para o nosso objeto. Vou subdividir este cubo algumas vezes no modo de edição para dar alguns vértices extras e escalá-lo ao longo do eixo Z. Em seguida, vou adicionar um objeto simples de esqueleto, escalando o osso para o comprimento do cubo, subdividindo o osso 2 vezes e voltando ao modo objeto. Agora, para deformar o cubo com o esqueleto, simplesmente precisamos vincular o cubo ao objeto do esqueleto. Para fazer isso, basta selecionar um cubo, e em seguida, pressionar Shift. Selecione o esqueleto. Em seguida, pressione Ctrl+P. A partir daqui, você pode selecionar pesos automáticos. Isso é o que temos escolhido para todos os nossos vídeos anteriores, mas vamos parar para pensar sobre o que isso significa. Simplesmente clicar nessa opção irá criar os grupos de vértices para nós e atribuir automaticamente os vértices de cada grupo com pesos baseados na proximidade de cada osso. Como você pode ver, à medida que deformamos o esqueleto no modo de edição, o cubo se deforma juntamente com os ossos de forma muito suave e orgânica. Vou deixá-lo dobrado assim por enquanto, e, em seguida, selecionar o objeto, R-Cube. Se voltarmos à aba Dados da malha, agora podemos ver os grupos de vértices recém-gerados, cada um nomeado após o osso ao qual são atribuídos. Como você pode ver, os nomes dos nossos ossos não são muito descritivos, então vou selecionar a nossa armadura e renomear os ossos adequadamente. Vamos chamar o de cima de Top, o do meio de Mid, e o de baixo de Bottom. Agora, se voltarmos ao nosso cubo e olharmos para a lista de grupos de vértices, podemos ver que os nomes dos grupos de vértices também mudaram. Mas como esses grupos de vértices parecem visualmente? Para vermos nossos pesos de forma visual, podemos entrar no modo de pintura de pesos. Esta é outra opção de modo no canto superior esquerdo. Quando um objeto de malha é selecionado para usuários de teclado, você pode pressionar Ctrl+Tab para abrir um menu circular onde a opção Weight Pen está. Agora, como você pode ver, temos um cubo azul com marcas verdes e vermelhas. Assim é como os pesos são exibidos no Blender. Cada cor representa uma quantidade de influência ou peso que o grupo de vértices tem sobre vértices específicos. Por exemplo, se os vértices forem marcados em azul, eles têm um peso de 0%, o que significa que não são influenciados pelo grupo de vértices. Enquanto se os vértices forem marcados em vermelho, eles têm um peso de 100% ou 1,0, que é a quantidade máxima de influência que um grupo de vértices pode ter. Enquanto isso, verde representa um peso de 50%, e cada cor intermediária é uma mistura de pesos entre essas três cores.
Conforme você seleciona diferentes grupos de vértices na lista, na guia de dados da sua malha, você pode escolher qual grupo de vértices exibir e editar. No entanto, esses grupos de vértices estão associados a objetos específicos. Então, alguns de vocês podem achar um pouco complicado não ser capaz de selecionar o osso para ver o seu peso. Como você pode ver, ao tentar selecionar o osso agora com o clique esquerdo, não parece fazer o que queremos. Portanto, se quisermos selecionar os ossos para exibir seus pesos e entrar no modo de pintura de peso, vamos voltar para o modo objeto e selecionar primeiro o esqueleto. Depois, mantendo a tecla Shift pressionada, selecionar o objeto malha. Em seguida, entrar no modo de pintura de peso. Sua armadura será colocada automaticamente no modo de pose agora. Para usuários de clique esquerdo, certifique-se de pressionar Ctrl e clicar com o botão esquerdo. Usuários de clique direito podem apenas clicar com o botão direito para selecionar como de costume. Para entender melhor a diferença entre seleção de clique direito e de clique esquerdo, certifique-se de assistir ao nosso vídeo sobre seleção de clique direito. De qualquer forma, como você pode ter imaginado, o modo de pintura de pesos é uma maneira de editar nossos grupos de vértices. Você já deve ter percebido que o cursor se transformou em um círculo na visualização. Isso é a sua ferramenta de pintura de pesos. No modo de pintura de pesos, você pode pintar pesos em seus vértices, adicionando esses pesos ao grupo de vértices que você selecionou. Também podemos abrir o menu de ferramentas rápidas no lado esquerdo para ver outras ferramentas de pintura de pesos. Essas incluem desfoque, média, esfumar, gradiente e conta-gotas. Se você está familiarizado com qualquer software de pintura, deve reconhecer essas funções. Vamos passar por cada uma delas, mas vamos começar com a pintura. Digamos que eu decidi que quero que o osso superior tenha mais influência na parte inferior do cubo também. Basta clicar com o botão esquerdo e arrastar para pintar na metade inferior deste cubo, tornando-o mais vermelho por padrão. Como você pode ver, o peso que pintamos é definido como 100%. Legal! E se depois eu mudar de ideia e decidir que não quero pesos para este grupo de vértices na parte inferior do cubo? Bem, para remover pesos, você também pode pintar um peso de 0% na malha. Para fazer isso, basta abrir o menu do lado direito clicando na seta ou pressionando a tecla End e ir para Ferramentas. Aqui é onde as configurações do pincel estão localizadas e você pode mudar coisas como o raio do seu pincel, bem como o peso e a intensidade do seu pincel. Só para esclarecer, o peso pode ser visto como a cor do que você quer que seu pincel seja. Em outras palavras, a quantidade de influência que você quer que seu grupo de vértices tenha sobre os vértices que você pinta. Enquanto a intensidade representa a opacidade do pincel. Em outras palavras, definir a intensidade para qualquer valor menor que 1.0 permitirá que o seu pincel misture lentamente com os pesos existentes da malha à medida que você clica até atingir a cor desejada que você definiu no controle deslizante de peso na outra. Definir a força como 1.0 substituirá completamente qualquer cor abaixo do seu pincel pela cor ou peso que você definiu no controle deslizante de peso. O raio do seu pincel refere-se ao tamanho do seu pincel. Os usuários de hockey podem pressionar F enquanto estão na visualização para alterar o tamanho do pincel sempre que desejarem. Basta clicar com o botão direito para cancelar e com o botão esquerdo para confirmar. Agora que sabemos tudo isso deve começar a fazer um pouco mais de sentido. O que queremos fazer é pintar sobre a influência inferior que pintamos antes. Então, como devemos fazer isso? Bem, queremos apagar completamente os pesos vermelhos fortes atuais com pesos azuis vazios. Então vamos definir nosso peso como 0, o que essencialmente define nossa cor como azul escuro, e para substituir completamente a cor vermelha forte à medida que pintamos. Vamos ter certeza de que nossa força esteja em um ponto. Agora, ao pintarmos sobre o vermelho, podemos ver que nosso pincel azul está apagando os pesos. Mas aqui está algo importante. Se rotacionarmos nossa perspectiva ao redor do objeto, podemos notar que estamos tendo alguns problemas para pintar atrás da malha. Isso ocorre porque está atrás da geometria da frente. Claro que não podemos simplesmente girar nossa malha enquanto pintamos. Mas isso pode ser tedioso e nem sempre resolve os problemas onde há detalhes complexos na geometria ou geometria dentro da geometria. Então,
Como pintamos através de uma malha para que influenciemos os vértices por trás da geometria também. Para isso, precisamos revisar duas das opções que temos para nosso pincel. Se olharmos para nossa guia de ferramentas no lado direito, podemos ver sob as configurações do nosso pincel que também temos uma seção de opções. Vamos expandir isso e imediatamente veremos algumas caixas de seleção. Sinta-se à vontade para ler mais sobre o que cada uma dessas configurações faz na documentação ou passe o mouse sobre elas para obter uma dica de ferramenta, mas vamos revisar essas duas opções. Front Faces Only, apenas faces da frente, e 2D Fall Off Front Faces Only, apenas faces da frente com queda 2D, significa simplesmente que o seu pincel só pintará os vértices e faces que ele pode ver diretamente. Isso significa que qualquer geometria oculta atrás de outra geometria não será pintada. Desativar essa opção por si só é ótimo para pintar fendas ou dobras onde a geometria que você deseja pintar está encaixada ou oculta atrás da geometria próxima. Também é útil para pintar através de um objeto na parte de trás da geometria, como o que queremos fazer. No entanto, quando desmarcamos isso, ainda parece que não pinta completamente. Bem, isso se deve à segunda opção. O enfraquecimento 2D. Por padrão, o enfraquecimento 2D está desativado, o que significa que nosso pincel padrão na verdade usa um enfraquecimento 3D. Isso significa que a forma do nosso pincel é mais parecida com uma esfera sendo arrastada ao longo da superfície da malha conforme pintamos. Portanto, o enfraquecimento só afetará os vértices próximos ao ponto de contato inicial da sua esfera com a malha. Ter um enfraquecimento 3D faz muito sentido quando se está tentando pintar uma malha. Por um lado, parece um pincel real, afetando apenas os vértices mais próximos do ponto onde o pincel toca a malha. Enquanto isso, o enfraquecimento 2D é mais como um cilindro que atravessa a sua malha. Este modo pintará qualquer coisa que o seu cursor toque. Com a opção apenas faces da frente ativada, o pincel com enfraquecimento 2D age mais como uma lata de spray. Com essa opção desativada, podemos realmente pintar completamente através da nossa malha. Agora que entendemos essas duas configurações, vamos desativar a opção apenas faces da frente e ativar o enfraquecimento 2D para garantir que estamos removendo completamente os pesos. Outra maneira de remover completamente os pesos de um grupo de vértices é simplesmente entrar no modo de edição. Selecione os vértices dos quais deseja remover os pesos e vá para a guia do grupo de vértices. Certifique-se de que o grupo de vértices correto esteja selecionado na lista e clique nele. Isso deve remover completamente os vértices do grupo de vértices. Da mesma forma, você também pode atribuir pesos a um grupo de vértices no modo de edição. Vamos aplicar um peso de 100% ao terço superior deste cubo. Novamente, basta selecionar os vértices. Para atribuir pesos e alterar o valor do controle deslizante de peso sob a lista de grupos de vértices para 1,0, clique em Atribuir. Podemos então voltar ao modo de pintura de peso para ver visualmente esses novos pesos. Para aqueles que estão curiosos, enquanto estiver no modo de edição, se você selecionar um grupo de vértices na lista e pressionar Selecionar, ele selecionará os vértices desse grupo de vértices e deselecionará os vértices. Certo. Agora voltemos para o modo de pintura de pesos e vamos dar uma olhada nas outras ferramentas de pintura de pesos que temos em nossas ferramentas rápidas. O menu de desfoque é uma ferramenta muito útil para usar quando se procura pintar uma queda natural. A ferramenta média faz algo semelhante, mas especificamente média tudo que está sob sua influência, suavizando áreas de contraste acentuado. A ferramenta arrastar permite que você transfira pesos de um lugar para outro com um decaimento e a ferramenta gradiente permite que você pinte um gradiente, começando com o peso selecionado e misturando-se aos pesos existentes. Basta selecionar Arrastar na ferramenta rápida para usar. Lembre-se de que, para a ferramenta gradiente, suas configurações de peso e força serão separadas e estarão acima do pincel. Como a ferramenta de gradiente não usa o seu pincel, mas sim um vetor. E é claro, a ferramenta conta-gotas permite que você selecione rapidamente pesos, amostrando os pesos existentes em sua malha. Agora, a pintura de pesos para rigs é ótima, mas é importante saber que os grupos de vértices não são exclusivamente usados para rig. Na verdade, você pode usá-los para afetar modificadores, partículas, física e muito mais.
Vamos dar uma olhada nisso agora. A primeira coisa que faremos é adicionar uma malha de macaco para visualização fácil. Se formos para a guia de modificadores, podemos adicionar um modificador e ver se ele possui um campo de entrada de grupo de vértices. Nem todos os modificadores possuem isso, mas certos modificadores, como o wireframe, incluem esse campo de entrada. Para uma maior personalização, vamos adicionar um modificador de wireframe e ver como fica em nosso macaco. Como você pode ver, ele transforma toda a nossa malha em uma versão em wireframe. Isso é legal, mas ainda quero ver a malha do meu macaco também. Então, vou desmarcar esta opção aqui chamada Substituir Original. Ótimo! Mas e se quisermos que apenas uma parte específica da malha seja um wireframe? Bem, para isso, podemos criar um grupo de vértices. Para fazer isso, vamos voltar para a guia de dados de malha no editor de propriedades e clicar no ícone de mais abaixo de grupos de vértices. Podemos renomear o grupo de vértices clicando 2 vezes nele. Vamos chamá-lo de grupo de wireframe. A partir daqui, podemos entrar no modo de edição e selecionar todos os vértices da orelha com a ferramenta de seleção em caixa. Em seguida, vá para as opções do grupo de vértices. Certifique-se de que o grupo de wireframe ainda está selecionado na lista e arraste o controle deslizante de peso para 1.0. Em seguida, clique em Atribuir. Agora podemos ir para o modo de objeto e ver se algo mudou. Não, ainda não. Ah, é porque ainda precisamos ir para o nosso modificador de wireframe e clicar no campo de entrada do grupo de vértices. Em seguida, selecione o grupo de wireframe na lista suspensa. Ótimo! Agora podemos ver que o grupo de vértices está influenciando o efeito do modificador. Apenas a orelha foi transformada em wireframe, enquanto tudo mais foi ignorado. Você também pode inverter os valores de influência do grupo de vértices clicando na seta de 2 pontas à direita do grupo de vértices e agora tudo tem wireframe, exceto a orelha. Enquanto isso, aumentar o controle deslizante de fator abaixo simplesmente misturará entre a influência do grupo de vértices e o que tínhamos por padrão. Esse método exato de usar grupos de vértices como influência pode ser visto em partículas e tecidos também. Sinta-se à vontade para experimentar para entender melhor como você pode usar grupos de vértices em seus próprios projetos. Espero que isso lhe dê uma compreensão fundamental de como usar e editar grupos de vértices no Blender. Obrigado por assistir este vídeo, e não esqueça, se você não for inscrito, ajude o canal com sua inscrição e dê um joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!